Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira aos Coríntios, no capítulo 11. Hoje é um dia muito especial também, porque normalmente no primeiro domingo do mês nós temos uma celebração. É a palavra que a gente usa, né? Na verdade, nós cumprimos uma orientação de uma ordem divina. O próprio Senhor Jesus nos deu essa ordem. Isso é chamado sacramento, a Santa Ceia do Senhor. E um dos problemas mais sérios com referência ao sacramento da ceia é o não discernimento e participar da ceia. Jesus traz uma recomendação e ele é bem enfático ao dizer que aquele que toma do cálice e come do pão indevidamente, ele é réu. Então, vamos tentar entender melhor esse tema e nos preparar para o que nós temos como graça a ser dispensada pelo Senhor sobre a nossa vida. Verso 17, Jesus diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Vocês estão vendo o problema aqui na igreja de Corinto? Paulo está tratando como problema, e ele diz, olha, eu não gosto e eu não louvo vocês. A expressão aqui é, eu não enalteço aquilo que vocês fazem. Não reconheço como algo aceitável. Essa é a ideia. E ele continua dizendo, porque, verso 19, até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar. Senhor, nós temos o grande privilégio de estarmos na Tua presença com os irmãos no dia que o Senhor nos ordenou para vivermos como Teu povo, para nos reunir, para adorá-lo, para bendizê-lo,
para confessarmos os nossos pecados, para abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. O Teu querer revelado através da Tua palavra. Dê-nos entendimento destas coisas, ó Pai, para a nossa edificação. Hoje é um dia muito especial para nós, porque participamos da ceia do Senhor. E nós pedimos que o Senhor esteja desde já nos preparando para isso. Em nome de Jesus. Amém. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. A grande motivação que Paulo teve na carta aos Coríntios foi tratar problemas. Interessante porque desde o capítulo 1 Paulo está tratando problemas. Se você der uma olhadinha, a partir ali do verso 8, 9, 10, ele já começa a tratar uma divisão que havia dentro da igreja muito grande, entre grupos que gostavam dos pastores, que já haviam passado pela igreja. Um dizia, olha, eu gosto do estilo de Cefas, eu gosto do estilo de Paulo, eu gosto do estilo de Apolo, e alguns diziam que gostavam do estilo pastoral dele. Ele diz, olha, peraí, está errado. Está assistindo o grupo dentro da igreja, a ponto de gerar até mesmo identidade entre vocês. Isso não é o ideal. Apesar de que, se você der uma olhadinha no verso de número 19, aí do capítulo 11 que nós lemos, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ele diz, se existe alguma coisa dessa, que seja para que aqueles que são verdadeiramente crentes possam ser percebidos. Porque ele demonstra que esse tipo de atitude, demonstrando uma certa incredulidade ou uma certa falta de entendimento correto da vida cristã. Mas Paulo diz, olha, se está acontecendo, Deus vai usar isso para mostrar quem são aqueles que ele chama de aprovados. Então observem que a igreja, ela acaba tendo muitas dificuldades. Paulo vai tratar deste problema, vai tratar de problemas do relacionamento de familiares, ele vai tratar do problema dos casamentos, ele tratará do problema teológico com referência aos dons espirituais, à Santa Ceia. Naquela época, alguns estavam querendo usar o véu, como acontecia no Antigo Testamento, como se fosse alguma coisa própria da liturgia contemporânea. Ele diz, não está certo, isso acabou, era só simbólico, não tem mais necessidade disso, era daquele período do Êxodo, né? Então, Paulo está aqui tratando das dificuldades com a igreja. E o que a gente percebe é que, apesar de ele ter uma palavra extremamente pastoral e amorosa, que ele demonstra principalmente nos versos iniciais, quando ele agradece a Deus pela vida dos irmãos, ele intercede para o crescimento da igreja, a gente percebe que ele é duro. Mas aquela dureza necessária. Você sabe quando alguém tem que ser franco e tem que tratar alguma coisa, porque se não tratar aquilo vai destruir o resto? Chega, isso não pode mais. Isso eventualmente acontece com aqueles que têm liderança e precisam reconduzir. Só que aqui a recondução é do povo de Deus. A igreja que é do Senhor. E isso tem que ser feito segundo Deus. Então, quando Paulo faz isso, ele está orientado pelo Espírito de Deus, e ele está trazendo princípios que o Senhor concedeu a ele como um apóstolo, um missionário, um pastor que ama a igreja. E ele diz, existe problema. Então agora, ele diz, no verso de número 23, o que eu recebi do Senhor, eu vou mostrar para vocês exatamente o que tem que ser feito. Não pode ser diferente, não existe liturgia diferente. Você não pode colocar instrumentos ou uma metodologia diferente. O que diferente estava acontecendo? O texto nos mostra. Primeiro, existem divisões, nós já vimos isso. Depois o texto diz que eles estavam comendo, verso de número 21, antecipadamente a sua própria ceia. E alguns estavam se embriagando com vinho.
Ou seja, as pessoas começavam a se alimentar daquele que era o alimento da ceia e exageravam daquilo sem esperar os demais. Era uma atitude individual, sendo que nós percebemos, e ele vai ensinar, que a ceia é uma atividade coletiva do corpo de Cristo, para comunhão nossa, individual e coletiva com o Deus que nos leva à sua intimidade. E o mais sério é que essas pessoas estavam pecando ao fazer isso. Eles estavam enchendo de comida e alguns estavam enchendo de bebida. A embriaguez e a comilança exagerada, irmãos, é a ausência de domínio próprio. É tratado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 como pecado. Como pecado. E eles estavam usando aquele momento de forma inadequada. E o texto ainda dá a ideia, no verso de número 22, olha, vocês não têm nada para comer e beber em casa. Aqui não é esse momento. A coisa é diferente. Vocês estão menosprezando, envergonhando a igreja de Deus, verso 22. Eu vou louvar vocês? Não. Nisto certamente não vos louvo, diz ele no verso 22. Então observa bem que toda atividade cristã, litúrgica, de adoração, de comunhão com o Senhor, ela tem orientação divina. Ela tem liturgia. Pastor Jairo já nos trouxe, foi extremamente precioso, 2 estudos a respeito desse assunto. 2 ou 3, não me lembro, mas eu creio que foram 2. Mostrando da importância e como Deus preza por isso. E como Deus até mesmo, em alguns momentos no Antigo Testamento, Ele disciplinou aqueles que agiram de maneira inadequada. E nós vamos ver que Paulo vai mostrar que Deus continua sendo o mesmo e Ele age do mesmo jeito. Então, como é que nós participamos da ceia do Senhor? Olha só o que Paulo traz para nós, verso de número 24. Tudo o que eu recebi do Senhor, eu os entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, em que instituiu a Santa Ceia, Ele tomou o pão, e aí Ele diz, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei por isso em memória de mim. Depois o texto diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, comido, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Existem já algumas regras aqui. Primeira delas, se isso, a Santa Ceia, ela é parte da graça de Deus sobre a nossa vida, como um sacramento, ou seja, quando eu participo dele, Deus está trazendo edificação e nos levando à sua intimidade santa, porque é comunhão santa com Deus. Eu tenho que lembrar que quem está trazendo esta graça é Deus. Por isso que o Senhor Jesus, tomando o alimento que Ele fez, deu graças a Deus. Ou seja, Ele não se esqueceu de que esse ato é um ato de edificação dado por Deus a nós como povo de Deus. Ou seja, é o Senhor que nos edifica. Aquele momento é um momento de Deus agir favoravelmente a nós. Por isso nós agradecemos. Toda graça, toda bênção, tudo aquilo que é bom verdadeiramente em essência, querido, sobre as nossas vidas e sobre a vida de qualquer pessoa, sendo ele servo de Deus ou não, vem da misericórdia e graça de Deus. É interessante como Deus age na vida de pessoas que não têm temor por Ele. E eventualmente faz coisas que a gente fica falando como Deus é bom. Como Ele cuida das pessoas. Isso tem a ver com graça comum. Mas aqui não é graça comum, é graça especial, derramada sobre o servo de Deus,
sobre aquele que crê em Jesus como seu Salvador, aquele que tem o Espírito de Deus conduzindo a sua vida, aquele que reconhece a palavra de Deus como orientação verdadeira e digna de aceitação, como aquele que se submete a Deus de forma alegre e não se esquece de reconhecer que tudo vem do Senhor. Paulo diz aos coríntios: o que vocês têm que vocês não receberam do Senhor? Essa é uma pergunta, porque alguns estavam sendo arrogantes. Isso é só dar uma andadinha aí que vocês vão ver. Havia um grupo de arrogantes que se achavam que a espiritualidade dele era maior porque ele tinha algumas habilidades, ele era alguém que demonstrava religiosidade, aparente religiosidade. Paulo diz: para aí. Tudo vem do Senhor. Então, nunca se esqueça, a Santa Ceia é um momento de gratidão pela vida eterna, pela salvação em Cristo, pela certeza que o Senhor me traz, de que aquele momento é mais um momento para Ele me fortalecer com a sua graça. Ok? Temos que nos lembrar disso. Esse elemento é fundamental. E o texto diz que Jesus pega pão e vinho e os reparte com aqueles que estão com ele. Lembra qual era o problema da igreja? As próprias pessoas iam lá e pegavam, esbanjavam e deixavam alguns sem participar, porque eles acabavam com tudo. O texto diz: não, olha, o Senhor Deus é quem ministra. E Ele ministra dois elementos, o pão e o vinho. São dois elementos simbólicos, que apontam para alguma coisa, que apontam para algo que é maior do que o símbolo. O pão e o vinho ali é pão e vinho mesmo. Aquele que a gente come é aquele que a gente bebe. Que era comum naquela época. Era uma alimentação à base de pão e de vinho. Jesus não inventou, Ele pegou aquilo. Ele não transformou, aquilo já era pão e vinho. O texto bíblico, em momento algum, dá a ideia de transformação. Mas o texto diz que Jesus, apontando para aquilo, diz: isso aqui é o meu corpo. Essa é uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica, e mostra aquilo que haveria de fazer exatamente logo depois. Aquele é o último momento com os seus discípulos. Ele haveria de ter o seu corpo, como Isaías capítulo 53 trata, levado como um cordeiro ao matadouro, que seria machucado, esfacelado, porque ele estava tomando sobre si todas as nossas iniquidades. Ele teria o seu sangue derramado. Então, o que o Senhor está apontando é para símbolos que mostram a atitude graciosa, redentiva, expiatória que Jesus fazia em todo esse momento de sofrimento, e de crucificação e de morte. Então, pão e vinho leva-nos a não nos esquecer que a nossa comunhão com Deus se dá porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque o seu corpo foi machucado. Porque o seu sangue foi derramado. E porque Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou a penalidade que estava sobre nós, na sua vida. De todos nós. De maneira intensa. De maneira real. Algo que um homem tinha que receber para nos representar como homem. E somente Deus poderia suportar. E era por isso que Jesus Cristo era homem e Deus. E somente como um Deus Ele poderia aplicar graciosamente isso à nossa vida. Então observem que existe aqui algo muito precioso. O Senhor está dizendo: olha, vocês vão usar isso como algo que aponta para o superior. Quanto a essa questão dos elementos, existem até desavença entre grupos cristãos, do significado da ceia do Senhor quanto aos elementos. Existem basicamente 4 opiniões diferentes. A primeira delas vem da igreja romana, que durante o período da Idade Média definiu que
naquele momento, o ato da igreja, representado pelo clero, quando eles levantam e apresentam o elemento, e eles consagram em nome da igreja aquele elemento, aqueles elementos eles são transformados. E ali, no momento em que você come carne e sangue. Isso se chama transubstanciação. Certo? Essa é a ideia que a igreja romana tinha até aquele momento. A linguagem da transubstanciação está baseada em algumas filosofias anteriores, onde fala de acidente, ou seja, o elemento, o espiritual, o metafísico e aquela coisa toda. Ela não tem uma explicação bíblica, ela tem uma explicação filosófica, que era muito atuante naquele período final, principalmente da Idade Média. A Reforma Protestante vai sair, vai acontecer, e o primeiro grupo que aparece são os luteranos. E os luteranos vão dizer, olha, não, na hora que você está comendo pão. E na hora que você está bebendo vinho. Mas você também está comendo carne e sangue. As duas coisas estão juntas. Esse pensamento chama-se consubstanciação, essa teoria. Ela foi rapidamente questionada já no período da Reforma por vários reformadores. Um deles, chamado Zwinglio, que dá a base para os anabatistas, porque o texto diz, fazer isso em memória de mim. Eles dizem, olha, não, o que é a Santa Ceia? É só um momento de alegria, porque nós estamos lembrando que Jesus morreu em nosso lugar. Só memorial. Eles são chamados de memorialistas. Você já viu que existem várias igrejas batistas que são chamadas de memorial? Por causa dessa lembrança teológica que também os identifica. Tá? Essa visão de que ali só existe a alegria, a bênção, porque lembro o que Cristo fez por mim. Os calvinistas, ou os reformados, que é a nossa linha teológica, que depende e diz que tudo depende da graça de Deus e do Deus soberano e que nós comunicamos e convivemos com Ele porque Ele nos mantém na sua intimidade. Nós entendemos que um dos instrumentos que Deus nos traz dessa comunhão e edificação real é a ceia. No momento em que comemos pão. No momento em que bebemos vinho. Nós nos lembramos, é um memorial, mas nós entendemos que aquele momento é o momento onde Cristo, com a sua graça, está nos abençoando como povo dele. Ele está presente e ele age graciosamente na nossa vida. É momento de bênção. Isso é algo sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. É abençoador, porque vem do Espírito Santo de Deus. Então, observem que, teologicamente, até mesmo entre cristãos, existem essas divergências. A nossa posição teológica é que Cristo está naquele momento no nosso meio, através do seu Espírito, e Ele está nos edificando. Não só com a lembrança, apesar dela existir. E os elementos são símbolos, meros símbolos, porque eles não se transformam nem em pão, nem em sangue e nem em corpo. Mas eles apontam para o Cristo que verdadeiramente deu o seu corpo e derramou o seu sangue. Ok? Continuando no texto que a gente está trabalhando, o texto diz que então, diante dessa situação, nós devemos comer do pão e beber do cálice. E no verso de número 26,
diz algo que é muito importante. O texto diz uma outra ordem no meio desse processo do sacramento. No verso 26 diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice. Dando a ideia de que Cristo morreu, Ele fez tudo o que tinha que ser feito pelos nossos pecados, Ele nos salva por sua graça, por seu amor. Ele ressuscitou, mas Ele também, ou seja, é o Cristo que vai retornar, é o Deus que Ele vem, mas eu tenho que anunciar que Ele morreu na cruz em nosso lugar. Sabe o que é isso? Chama evangelismo. É o momento de nós dizermos para as pessoas: nós cremos na morte e ressurreição de Cristo, nós cremos que Ele é o único e verdadeiro Salvador. Nós estamos dizendo a vocês a respeito do amor de Deus pela sua vida, até que Ele venha. Então, existe um lado, um aspecto evangelístico dentro da Santa Ceia. Diante disso, Paulo agora vem pastoralmente dizendo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. Será alguém passível de ser condenado. A ideia de réu é aquele que está recebendo a acusação de uma culpa, acusação de um erro. O que Paulo está dizendo é que existe erro espiritual quando eu não discerno o corpo de Cristo. Eu não entendo que o corpo de Cristo tem a ver com Cristo. Não tem a ver com a igreja. Não é a igreja que ministra a graça. Quem ministra a graça é Cristo. Não é a igreja que abençoa, é Cristo que abençoa. Eu tenho que crer em Cristo, porque esse ato é dele. Nós só obedecemos aquilo que acontece. Essa é uma grande diferença entre a visão romana e a visão que temos. Eles dizem que a graça ela é só através do ato eclesiástico, ou seja, através do clero. Ele ministra a graça. Se não for através dele, não existe graça. Ok? Nós cremos que isso é ministrado por Cristo a cada um de nós. O que é o verso de número 28? Qual é o comportamento diante disso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. O que significa indignamente tomar corpo e sangue de Cristo? Existe uma expressão muito comum no Novo Testamento chamado corpo de Cristo. Aqui nesse texto, o corpo de Cristo aponta para o próprio Cristo, o ato sacrificial dele. Mas existe o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, nessa carta, no capítulo 12, 13 e 14, ele vai tratar sobre o corpo de Cristo. Só que ele vai chamar corpo de Cristo a igreja. Ele vai dizer: nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Não é a mão mais importante do que o pé, ou do que o nariz, ou do que a boca. Todos têm função dentro do corpo de Cristo. Nós estamos ajuntados no corpo pelo cabeça, porque o cabeça é Cristo. Então, existem duas utilizações sobre o corpo de Cristo na Escritura: o próprio Cristo e o corpo de Cristo. O que os membros da igreja de Corinto estavam fazendo errado? Não estavam discernindo as duas coisas, nem o corpo de Cristo, igreja, e nem Cristo. Estavam desonrando a Cristo e não mereciam lugar. Como eles estavam desonrando a igreja? Eles não estavam lembrando uns dos outros. Um tomava uma ceia, deixando o outro para lá. O outro se embriagava, o outro comia de maneira exagerada. Isso é desrespeito aos demais. Isso é desonra aos demais, porque nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós ministramos a ceia do Senhor, existe uma preocupação em ministrar a ceia para todos.
Puxa, e aqueles que estão enfermos? O que normalmente se deve fazer é ir na casa do enfermo e ministrar para ele. Vamos lá, 2, 3 irmãos e ministramos a ceia. Por quê? Porque ele também precisa disso. Isso é importante para a sua vida. Ah, eu perdi esse mês, mas o mês que vem eu estou na igreja. Beleza. Mas existem alguns que não conseguem. Não participam. Então, consequentemente, nós vamos atrás. Para que eles não sejam privados daquilo que é importante. Então, observem. Tem esse aspecto do corpo de Cristo. E tem o aspecto de desonrar o próprio sacrifício de Cristo. Jesus fez isso por você e por todos. E ao fazer dessa forma desleixada, egoísta, banal, Paulo diz, eu não louvo. E vocês estão, por causa desse erro, sendo julgados. O texto diz que devemos nos examinar a nós mesmos. O que é examinar a nós mesmos? Examinar a mim mesmo, querido, é ver o meu coração. É reconhecer a minha vida, como estamos, nos preparamos para ser do Senhor. Isso é examinar a si mesmo. Eu sempre digo que é muito comum pessoas virem para o culto e no dia da Santa Ceia ver a mesa e ver os elementos da mesa e ele diz, hoje tem Santa Ceia. Alguns ficam felizes, Santa Ceia, que bênção, edificação, louvor, graça de Deus sobre a minha vida e os meus irmãos. Alguns olham para a mesa e dizem, o culto vai ter 5 minutos a mais. Desculpem dizer isso, mas eu já ouvi. É muito estranho. Isso aponta claramente que eu não me preparei para aquilo. Como se aquilo fosse algo comum. E não era. Era tratado como uma celebração, uma santa ceia, tratado como uma festa de edificação na presença do Senhor. Eu preciso estar me preparando. Essa semana é a semana do Senhor. Ó Deus, eu tenho que estar em dia com o Senhor. Eu preciso buscar a Tua graça, confessar os meus pecados, tratar os meus problemas. Interessante, dessa forma a ceia tem uma aplicação que o Senhor Jesus Cristo sobre ela colocou como graça sobre a nossa vida. A Santa Ceia é uma exigência terapêutica de Deus. É uma exigência de Deus para que estejamos nos examinando, porque todas as vezes que nós nos examinamos, nós reconhecemos que precisamos dEle, e que precisamos da misericórdia dEle, precisamos confessar os pecados para Ele, precisamos resolver o problema com a mulher, com o marido, com o filho, com a sogra, que é difícil, precisamos, estou brincando, precisamos fazer tudo aquilo que é necessário, e vir em paz, ter comunhão com o Senhor. Esse examinar aqui é muito importante, queridos. Porque o texto diz, quem não discernir o corpo e tomar indevidamente, não examinando, come e bebe, juízo para si. No verso anterior diz, se torna réu. O réu você é acusado. E no verso seguinte diz, você passa de réu a culpado, julgado, e recebe a punição. Observem que a Santa Ceia é algo muito sério. É algo de graça, de bênção, mas que exige algo de nós. No verso 30 nos mostra o juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Querer dormir aqui, não é dormir não. Tá? Essa palavra dormir aqui é uma metáfora da ideia de acabar, acalmar. Mas a expressão, ela pode ser traduzida, e é traduzida, a expressão é koimal, ela pode ser traduzida como morrer. E aqui nesse texto alguns ficam doentes espiritualmente,
Existe angústia no coração, porque ele esteve inadequadamente diante de Deus e tomou a ceia, e o juízo de Deus veio sobre ele, ele está angustiado. Mas ele pode ter doença física, porque isso gera... Mas o texto diz, olha, e às vezes o juízo de Deus sobre alguém é tão grande, que essas pessoas dormem, morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, diz o texto, não seríamos julgados. Se nós tivéssemos esse zelo de nos julgar, nos examinar, nos preparar, o próprio Senhor não estaria nos julgando. Por isso que a Santa Ceia exige fidelidade, sinceridade de coração. Mas o texto diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Quando Deus tem que julgar, é porque tem erro. E Deus é justo. Ele disciplina, para que nós não sejamos condenados pelo mundo. O texto está dizendo, ele disciplina, porque você vem como um crente, se mostra como um crente, age como um cristão, participa da ceia, tem plena comunhão, todo mundo vê, mas você está escondendo, você não está resolvendo a sua vida com Deus. Aí o mundo vê você lá fora, em alguma situação, e você faz algo errado, e o mundo vai dizer, mas você não é cristão? É por isso que o texto diz, para não sermos condenados com o mundo. E o próprio Deus vai condenar aquele que não é cristão, e vai te condenar como se você também não fosse. Com o mundo. O texto não é difícil de entender. Quando vos reunis para comer, espera uns pelos outros. Para desse negócio de eu aí. Espera uns pelos outros. Você está com fome? Come em casa, para que não haja juízo sobre vocês. E aí Paulo, olha, tem mais coisas para eu falar para vocês a respeito de muitos assuntos. E quando eu for ter com vocês, eu as ordenarei. Eu vou dar orientação correta daquilo que tem que acontecer. A partir do verso 1 do capítulo 12, ele começa a falar dos dons espirituais e da bagunça que estava tendo na utilização desses dons. Observem, o texto é objetivo, ele é claro, ele é instrutivo, e ele nos mostra algo preciosíssimo. Quem instituiu a ceia foi Cristo. O que Paulo diz, eu que recebi dele, eu vou falar de novo, para que vocês façam de maneira correta. Existe possibilidade de errarmos? Existe. Mas há uma necessidade de nos examinar, sermos sinceros diante de Deus, para que a graça, através desse sacramento, continue sendo derramada sobre nós. Hoje é dia da ceia. Hoje é dia de nos prepararmos adequadamente. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de graça. Hoje é dia de adoração. Hoje é dia de comunhão com os irmãos e com Deus. Dia de ceia é dia de igreja que tem que estar cheia. Se ela não está, é porque o cristão não está percebendo a importância da ceia do Senhor. Da comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É dia de responsabilidade, de compromisso, de entendimento da palavra de Deus que gera essas coisas. É dia de amor a Deus. Mas acima de tudo, é dia onde Deus nos leva à sua presença e derrama graça sobre a nossa vida. Para a glória dEle. Para o reconhecimento e louvor de tudo aquilo que Ele fez. Para lembrarmos como uma memória adequada de que não existe nada maior do que aquilo que Cristo fez na cruz por nós. É dia de sermos fortificados. Que Deus, na sua graça, nos dê sabedoria e que essa palavra não nos prepare só para hoje, mas como crentes, em cada momento que Deus nos dá o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor, somos gratos porque o Senhor nos dá da tua graça, da tua bênção, do teu amor em Cristo Jesus.
Reconhecemos, ó Pai, que só temos comunhão contigo através de Jesus. E nós te pedimos que nessa noite, ao participarmos da ceia, o Senhor esteja abençoando a tua igreja. Traga, Pai, os crentes para esse momento de edificação. Dê a eles entendimento de que nada é mais precioso do que a comunhão contigo. Fortaleça-nos, ó Pai, como teu povo, para que possamos ser obedientes, não a homens, mas à tua palavra. E que isso seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.